Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus, a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo, eu não sou nada, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 5, trecho 20, 7 de outubro de 1903. As almas vítimas são os anjos, que devem reparar, impedir e proteger a humanidade. Havendo dito ao confessor que me deixasse na vontade de nosso Senhor, tirando-me a obediência, de que sem importar se ele me amava ou não, devia continuar neste estado de vítima. E ele primeiro que não queria, e depois que sim. E se eu assumir a responsabilidade de responder a Jesus Cristo do que podia acontecer ao mundo. Então, aqui, Luísa, ela fala com o confessor, né? Ela fala, havendo dito ao confessor que me deixasse na vontade de Nosso Senhor. Então, ela queria ficar na vontade de Nosso Senhor, mas que ele tirasse dela a obediência, né? E que ela não se importava se ele amava ou não. Ele, Jesus, né? Se Jesus amasse ela ou não. E se ela devia continuar nesse estado de vítima. Aí o confessor responde para ela. Primeiro que não. Aí depois ele diz que sim. Mas se Luísa assumisse a responsabilidade de responder a Jesus Cristo do que podia acontecer no mundo, né? Por isso que ela pensasse primeiro e depois respondesse. E querendo dizer que eu não queria me opor ao querer divino, né? Aí ela fala assim, por isso que pensasse primeiro, né? Que ela tinha que pensar primeiro e depois ela respondesse. E querendo dizer que eu não queria opor-me ao querer divino. Só que o Senhor o quisesse. Ela queria fazer só o que o Senhor quisesse. Se o Senhor quiser, eu quero. E se Ele não quiser, eu não quero. Em que aproveita esta responsabilidade? E ele pensa primeiro. E ele, não, que é Jesus agora. E ele, pensa primeiro, e amanhã responderás. Aqui não foi ele, foi o confessor. E ele, o confessor que disse para ela, pensa primeiro, e amanhã responderás. Então, pensando dentro de mim, Jesus me disse, a justiça o quer, o amor não. A justiça o quer, o amor não. Então ela deveria continuar nesse estado de vítima. Porque é a justiça de Deus que é mandada sobre a terra. Quando Deus está castigando alguém, quando Deus manda um castigo para alguém, seja qual for o tipo, é a justiça de Deus. É a justiça dele acontecendo, agindo. É obra de Deus aquela ação. Seja ela qual for, mas é a ação de Deus, né? E como
como é importante, como é grande a alma que sofre. Ó, as almas vítimas são os anjos humanos, que devem reparar, impedir e proteger a humanidade. Olha quantas almas, quantos castigos a Luísa ela evitou, porque ela era uma vítima e ela recebia os castigos da humanidade. E só para você ver o poder que é uma alma vítima. Olha como isso é poderoso, isso é grandioso. Uma só alma, ela recebia de Deus os castigos da humanidade. Não era uma alma por outra alma, mas era uma alma por bilhares de almas no mundo inteiro. Então Jesus ele evitava castigar a nação, o povo da terra, enquanto Luísa sofria. Então veja bem o valor do sofrimento. Uma pessoa que sofre nesta vida, ela não está evitando que Jesus castigue uma pessoa, uma alma, mas são muitas. Então isso é muito grande. Isso é muito grande, por isso nós devemos cada dia pedir ao Jesus: Senhor, me ensina a amar o sofrimento. Aquilo que o Senhor vem, que o Senhor quer que aconteça na minha vida. Que eu ame cada um. Porque quando vier um sofrimento para a nossa vida, nós vamos ter a consciência de que quanto bem com aquele meu sofrer, Jesus está dando a outras pessoas, outras, sei lá, libertando de, sei lá, de vícios, de, sei lá, do que seja o pecado, né, que a humanidade está causando. Mas é que isso é muito grande, eu estava aqui refletindo isso. Então, Luísa era uma mulher que recebia o castigo de muitos. Ela era o nosso anjo. Ela era o anjo de todas as gerações, de toda a humanidade, porque Jesus mostrava para ela os castigos. Ela via e ela sofria. Ela sofria por dois motivos. Primeiro, porque ela amava Jesus, porque ela via Jesus sofrendo por conta dos pecados da humanidade, e depois porque ela viu o castigo na humanidade e viu o sofrimento da humanidade. Então ela sofria dessas duas formas. Queria poupar Jesus daquele sofrimento e queria poupar a humanidade do sofrimento. Então recebia ela o sofrimento da humanidade, o castigo. Então veja bem o quanto é importante com que cada um de nós que estamos vivendo na divina vontade, estamos caminhando nesta vida com Jesus, nós temos que abraçar o sofrimento e pensar da mesma forma que Luísa. Dessa forma, eu como é que fala? Evito um sofrimento de Jesus, mas também de alguém da humanidade, né? E assim é que Deus vai alcançando muitas almas, vai transformando, vai libertando, né? Vai convertendo, vai mudando a vida de muita gente. E essas almas, elas são anjos humanos. Anjos que com a sua dor, com o seu sofrimento, elas vão reparando, nós vamos impedir e proteger a humanidade, impedir de grandes castigos e proteger a humanidade. Olha quanto poder, quanta importância tem a alma que está disponível para Deus. Disponível para Deus. Isso é muito grande. Nós estamos aqui na nossa comunidade, nós estamos, acho que no Brasil inteiro, né? É a Semana Nacional da Família. Então, cada dia tem um tema, né? Anteontem veio uma delegada
ela veio falar sobre a violência da família, né? Especialmente da criança. Que a importância da criança nascer num lar sagrado, né? Ela é muito preparada mesmo para dar essa palestra, mas o que mais me chamou a atenção foi que ela foi falando a forma como que os pais dela educaram eles, né? E uma coisa interessante que ela falou, e que agora, nesse momento dessa meditação, Jesus me deu essa luz aqui para eu falar. A mãe dela era uma mulher muitíssimo católica, muitíssimo mesmo. Amava Nossa Senhora, ela já faleceu, já falecida. E ela disse que ela rezava 3 rosários por dia. E ela fazia o ofício da Imaculada todos os sábados, ela rezava o ofício. E ela foi acometida por uma doença que ela até falou o nome, que ela é pior do que o Alzheimer. Mas ela disse assim que a mãe dela pedia o sofrimento. A minha mãe pedia o sofrimento porque minha mãe preferia sofrer nesta vida tudo que Deus quisesse do que sofrer no purgatório. Agora, nesse momento, essa luz que está me iluminando, que é a luz de Jesus, ele tocou meu coração e disse assim para mim. Ela pensava nela. Ela queria todo o sofrimento para ela não ter que ir para o purgatório. Ela pensava nela. Ela não pensava na humanidade. Aí está a diferença. Mas ela era uma mulher santa, né? Ela era uma mulher santa. Tinha uma vida santa, né? Muito bonita a vida dela. Mas ela não pensava como os filhos da divina vontade pensam. Como os filhos da divina vontade querem. Porque quem vive na divina vontade, quem caminha na divina vontade com Jesus, pensa em todos, ora por todos, repara por todos, adora, sofre por todos. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Depois, encontrando-me no meu habitual estado, quando mal o vi, disse: os anjos obtenham ou não obtenham, fazem sempre o seu ofício. Se não retiram da obra confiada, não se retiram da obra confiada por Deus, da guarda das almas. Então, os anjos, eles não se retiram dessa obrigação que Deus deu a ele, que Deus confiou a eles, de estar sempre ao nosso lado, de estar sempre na nossa guarda, de estar sempre na nossa proteção. Essa é a missão do anjo. É nos proteger, nos guardar, é nos livrar, é nos levar para Jesus. E embora vejam que quase a despeito de seu cuidado, diligência, indústria, suas contínuas assistências, as almas se perdem. Mesmo assim, vocês estão vendo? Mesmo assim, com todo o cuidado que os anjos têm por nós, as almas ainda se perdem. Porque muitas vezes a gente vive como se nós não tivéssemos um anjo da guarda, porque a gente não os vê, não é? A gente não os vê, então parece que a gente está sozinho, não tem ninguém ali. Então aqui ele fala, ó, e embora vejam, e quase a despeito de seu cuidado, diligência e indústrias, suas contínuas assistências, as almas se perdem. Estão sempre lá, mesmo, as almas se perdendo, mesmo elas não sentindo a presença do anjo da guarda, mesmo elas não tendo essa consciência, e mesmo elas sabendo que tem um anjo que lhes protege, que está com ela em todos os momentos, em todas as horas, elas ainda se perdem. Em seus postos, nem se obtém ou não obtém, dão maior ou menor glória de Deus, porque sua vontade é sempre estável. Procura
para cumprir o trabalho confiado a eles. Então, esse é o trabalho das almas, é a proteção. O trabalho dos anjos é a proteção das almas. As almas vítimas são os anjos humanos que devem reparar, impedir, proteger a humanidade e se obter ou não obtém, não deve cessar em seu trabalho, a menos que ele seja assegurado do alto. Então, aquele que sofre, aquelas almas vítimas, são os anjos humanos. É muito bom ver dessa forma. É muito bom ver dessa forma que o meu sofrer faz com que eu seja para a humanidade como um anjo que protege, né? Que repare, que impede muitos castigos à humanidade. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Não reclamemos. Não questionemos a Deus. Não, simplesmente tudo que Ele quiser para a nossa vida, abracemos. Vamos abraçar. Que Ele faça do nosso querer o seu querer e que nós possamos, assim, ser anjos do maior número de almas possíveis, né? Através dos nossos sofrimentos, da nossa dor. Jesus, toma a minha humanidade, Jesus, toma o meu querer e faça em mim a tua vontade, Senhor. O que tu quiser para minha vida, eu quero, Senhor. Estou aqui, Senhor, disponível para ser essa alma vítima, para ser esse anjo humano que deve reparar, impedir e proteger a humanidade. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém. Fiat.